De termo Umbanda e seus valores pelo lado africano é um fato que os cultos afros, ou melhor, que os rituais de nação que os primitivos escravos negros fizeram ressurgir no Brasil a grosso modo, isto é, como souberam e puderam, em face das condições em que vieram e que encontraram e mesmo porque jamais conseguiram importar sacerdócio organizado, sempre mereceram a observação e o estudo de muitos pesquisadores. Porém, nenhum desses pesquisadores, antropólogos, etnólogos etc. revelaram em suas obras serem iniciados e nem tampouco deixaram entrever cultura esotérica, o que foi de se lamentar, pois talvez tivesse penetrado mais a fundo nos conceitos místicos e religiosos espalhados nesses rituais de nações afros que foram crescendo e se firmando até se transformarem nos famosos candomblés. Todos esses pesquisadores, repetimos, se pautaram apenas na observação externa daquilo que foram vendo, ouvindo e perguntando, ou seja, na observação da exteriorização mística e anímica de suas vivências religiosas e mágicas, através de ritos primitivos, fetichistas e deturpados de suas origens. Isso aconteceu desde Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil 1894 e L. Animismo e Fetichistidades Negres de Bahia 1900, João do Rio, As Religiões no Rio 1904, Manuel Quirino Raça Africana e Seus Costumes na Bahia 1917. Donald Persson, Brancos e Negros na Bahia 1935, Roger Bastide, Imagens do Nordeste Místico 1945, e outros mais que ainda vamos citar. Vale ressaltar a bem da verdade e do valor de suas obras que, mesmo não sendo iniciados e nem tendo cultura esotérica, fizeram um excelente trabalho de pesquisa, pois todos registraram os conceitos místicos e os termos sagrados com seus significados que encontraram de vivência atuante. Então, seria um incrível e absurdo lapso não terem captado e registrado a palavra que denominasse um sistema religioso e ritualístico em qualquer um desses rituais de nação ocultos. Não o fizeram porque não encontraram mesmo. E foi por isso que nenhum desses antigos pesquisadores registrou o termo Umbanda e nem mesmo de Quimbanda ou Quimbanda. Voltemos a João do Rio, esse pesquisador que se dedicou ao estudo dos cultos de nação e da mística religiosa dos negros de origem bantu, Congo, Angola etc., nessas áreas em que mais foram localizados, quais sejam as da antiga capital do Rio de Janeiro, antiga Guanabara, e no antigo estado do Rio de Janeiro, zona de Niterói etc., não encontrou entre eles esses termos. Umbanda e Quimbanda significando coisa alguma. E notem, esses ritos e essas místicas, naquelas épocas, deviam estar mais puros, isto é, menos mesclados ou influenciados. Digamos assim, com o seu primitivismo mais vivo em suas lembranças. Todavia, muitos anos depois, de 1904, uns 30 ou 32 anos, dois ilustres estudiosos dos costumes dos negros no Brasil, o professor Arthur Ramos, desviando-se um pouco para os terreiros de macumbas cariocas, na sua obra O Negro Brasileiro 1943. Diz por ali ter encontrado os termos Umbanda e Imbanda do mesmo radical Umbanda, de significações mais ampliadas. Diz ele, Umbanda pode ser feiticeiro ou sacerdote, e logo a seguir o professor Edison Carneiro, em Religiões Negras 1936, diz também ter registrado num cântico de um candomblé de caboclo os mesmos termos Umbanda e Imbanda. Claro. Nessas alturas,
Em inúmeros terreiros essa palavra mágica já tinha surgido ou já tinha sido lançada, questão que abordaremos em suas razões na parte que trata do lado brasileiro. Ainda dentro dessa linha de pesquisa, lado afro, vamos encontrar a existência do termo Umbanda ou a sua eventual vivência, lá na zona de Angola, porém, somente nas páginas de dois livros, um do ano de 1894 e outro de 1934. Isso nos levou a dúvidas, lacunas e vazios, incompreensíveis. Se não, vejamos. Em 1894, Elisha Telain escreveu um livro em inglês, intitulado Folk Tales of Angola, Narrativas do Povo de Angola, onde, na página 268, consta a palavra Umbanda como força, expressão e regra de altos valores. E notem, até esse citado ano foi o único que conseguiu descobrir esse termo e fez assim. Traduzindo, Umbanda deriva-se de Quimbanda pela posição do prefixo U, como Ungana vem de Ngana. A Umbanda é a faculdade, ciência, arte, profissão, ofício de curar por meio de medicina natural, plantas, raízes, folhas, frutos, ou da medicina sobrenatural, sortilégios, encantamentos, adivinhando o desconhecido, pela consulta à alma dos mortos ou aos gênios ou demônios, que são espíritos, nem humanos nem divinos, induzindo esses espíritos, humanos ou não, a influir sobre os homens e sobre a natureza, de maneira benéfica ou maléfica. As forças, agindo na cura, adivinhação e na influência dos espíritos. Finalmente Umbanda é o conjunto de sortilégios que estabelecem e determinam a ligação entre espíritos e o mundo físico. Nessa altura teremos que analisar os citados vazios e lacunas incompreensíveis. Conforme o próprio título do livro de H. Chatelain revela, narrativas, lendas ou mitos do povo de Angola, é surpreendente tal definição. Ele não aponta nenhuma fonte sagrada ou religiosa que a tivesse dado ou induzido a tal, mas o fato é que ele conseguiu definir Umbanda assim, e, das três, uma, ou ele foi inspirado, do que duvidamos, ou obteve essa informação de alguma fonte secreta, o que não é improvável. Dado a que povos de raça negra, de acentuado tradicionalismo religioso e místico, tivessem conservado a lembrança do significado desse termo Umbanda, desde quando, há milênios, foram se desviando ou imigrando de seu berço, a Ásia, isto é, de certas regiões desse continente, para o solo africano, devido às guerras e injunções políticas. Lá teriam aprendido a ciência esotérica ou a cabala dos patriarcas, de que falaremos adiante, e mesmo ainda, a teriam aprendido de Rama, desde quando ele conquistou várias regiões da África, implantando sua doutrina, ou acolheu mesmo, entre os Akpalô. Os Akpalô são contistas, ou conteurs de histórias, que formam uma espécie de casta, e transmitem oralmente, auxiliados pelo prodígio de sua memória, os fatos que mais interessam às massas. As antigas tradições iniciáticas contam que era essa forma pela qual eram transmitidas as noções esotéricas de casta para casta. Agora entremos com nossas induções e deduções, para tirarmos de vez a mania daqueles que pretendem ligar diretamente esta Umbanda do Brasil a uma pseudo-Umbanda africana ou angolense. De 1894 a nossos dias, 1978, nenhum culto, seita ou ritual foi conhecido ou praticado ou que ainda se pratique com a denominação de Umbanda, naquelas terras de Angola, Moçambique, Catembe e Magude, essas duas últimas,
consideradas como a meca do curandeirismo africano. Nesse período não se identificou nenhum sistema religioso ou mágico a que dessem o nome de Umbanda, nem mesmo no sentido mais simples de arte de curar ou de curandeirismo e muito menos ainda no sentido amplo, eclético, com os valores que H. Chatelain descobriu.